presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff. Presidente, parabéns pela vitória. Obrigada, Bonner. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Nós entendemos isso como uma deferência especial. Estar presente aqui na bancada do Jornal Nacional, uma deferência ao público brasileiro, aos eleitores. Sem dúvida. E eu tenho certeza de que todos vão gostar muito de tê-la aqui conosco para assistir a uma edição especial, como eu disse, porque nós preparamos algumas reportagens para esta data. Mas a primeira delas, a gente foi roubado fantástico. Por quê? Porque ontem, no calor da sua vitória, talvez a senhora não tenha tido a oportunidade de assistir a uma reportagem especial que o Marcos Lozecan fez na Bulgária. Na Bulgária? Vamos ver? Vamos ver. No Museu de Gabrovo, nós encontramos uma foto do que foi a casa da família Rousseff, um sobrado de 3 andares. Peter deixou para trás a ex-mulher, na época grávida de 7 meses. Quem guarda as fotos com carinho é a prima de Dilma, Tsanka Kamenova. Ele sonhava em levar para o Brasil o filho que deixou na barriga da mãe, diz Tsanka. O nome desse irmão de Dilma Rousseff por parte de pai era Luben. Nós localizamos o prédio onde Luben morava, no centro de Sófia. Ele morreu em 2007. Era para cá que Dilma Rousseff mandava cartas. O irmão Luben lia e respondia com a ajuda do tradutor Roman Stoyanov. Ele conta que num dos envelopes enviados por Dilma um ano antes da morte de Luben, havia um maço de dinheiro. Ela fez um gesto muito bonito de irmã para irmão. Eu tenho que perguntar. A senhora já se imaginou chegando à Bulgária como presidente do Brasil? Olha, Bonner, eu tenho a impressão que vai ser assim uma comoção, uma emoção para mim e acho que também uma emoção para eles, porque é um país pequeno. Você imagina, nesse país pequeno, em que a visão do Brasil, o Brasil visto de lá, nossa, é 190 milhões de pessoas, é um país que está se desenvolvendo, criando emprego, um país que é visto no mundo como uma das grandes oportunidades. Então, eu acho que vai ser muito interessante, até porque eu acredito que eu sou a única búlgara, entre aspas, né, para eles, que teve algum sucesso fora da Bulgária. Pelo menos um sucesso. Eu não sei falar uma palavra, nada. Mas a senhora então ainda tem contato, muito difícil. A senhora ainda tem contato com búlgaros até hoje? Olha, eu mantive contato com o meu irmão, porque ele, apesar de ser um engenheiro, ele não vivia em situação confortável. Sim. Né? Eles não têm uma estrutura de aposentadoria como a nossa. Então eu sempre mantive, eu remetia recursos para ele e tal. Mantive contatos sistemáticos com ele. Depois que ele morreu, com a mulher dele. Aí também ela morreu. Então eu perdi contato agora com eles. Porque eu não tive nunca contato com essa minha prima. Você veja que vocês descobriram alguém da minha família. Marcos Lozecan, nosso correspondente. O Marcos Lozecan é um investigador. Ele é, nato. Agora nós vamos para a segunda reportagem, essa sim, preparada especialmente para hoje, em que nós vamos rever um pouquinho do que foi a sua infância. A reportagem dessa vez é da Délis Ortiz. Vamos ver. A história começa no dia 14 de dezembro de 1947, quando Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte. O pai, um imigrante búlgaro, veio para o Brasil fugindo dos efeitos da guerra. Aqui tornou-se empresário em Minas. A mãe, nascida no estado do Rio, de quem Dilma herdou o nome. Estudou nas melhores escolas da capital mineira e ainda era adolescente quando iniciou a militância política. Nós nos conhecemos em função da organização da luta de resistência à ditadura. O inimigo era o governo militar, instalado no golpe de 64. O ideal era a implantação de um modelo socialista no Brasil.
Quem foi e como atuou a jovem subversiva, como eram chamados na ditadura todos os que se opunham ao regime? O verdadeiro nome, nem o segundo marido, companheiro de militância, sabia. Quando ela foi presa e que os jornais publicaram a prisão dela, é que eu soube o verdadeiro nome dela. A Dilma, como todos nós, né, tivemos vários nomes. O que mais marcante dela foi Wanda. Sabe-se que Dilma atuou em grupos que pegaram em armas para combater a ditadura e lutar por um Brasil socialista. Gilberto Vasconcelos, companheiro de militância de Dilma Rousseff, conta que Dilma tinha apenas tarefas de organização nos grupos. Ela nunca, absolutamente, teve nenhum momento em que ela tenha praticado uma ação violenta. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Dilma caiu na clandestinidade, peregrinou de Minas para o Rio, do Rio para São Paulo. E acabou presa na maior cidade brasileira, na Rua Augusta, em 16 de janeiro de 1970. Parte deste prédio, que hoje é o Memorial da Resistência, guarda um rico pedaço da história sombria do Brasil. Aqui foi o quartel-general da repressão, onde funcionava o DOPS, o temido Departamento de Ordem Política e Social. E Dilma Rousseff passou por aqui, ocupou uma cela como essa. Neste lugar, ela também foi torturada. Ficou presa por 2 anos e 4 meses. Uma das raras vezes em que Dilma falou publicamente da história foi como ministra no Senado, em resposta a um político da oposição. Eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais e entrega pessoas para serem mortas. Ao deixar a cadeia, Dilma foi reconstruir a vida no Rio Grande do Sul. Foi onde se formou em economia, onde teve a única filha, Paula, e onde deu início à carreira na administração pública. Bom, presidente, eu vi uma declaração do seu ex-marido a respeito daqueles tempos de combate à ditadura militar. Ele disse que jamais passou pela cabeça de vocês que um dia a senhora ou ele, ou enfim, quem quer que fosse, pudesse chegar a uma presidência da República. Como é que é hoje rever essas cenas, rever essas situações todas? Eu acho que tudo começa, Bonner, é uma situação que eu te diria assim, ó, naquela época a gente jamais acreditou também que o Brasil viria a se transformar numa grande democracia. Então, a partir do momento em que o Brasil se transformou numa grande democracia, a vida vai levando as pessoas por caminhos insuspeitos, porque a democracia é uma coisa muito rica. Naquela época que havia o fechamento, a juventude não tinha muita opção. Você não podia se manifestar. Uma peça de teatro, por exemplo, Roda Viva, era considerada subversiva. Uma música como Apesar de Você, do Chico Buarque, era tida como absurda. Então, os caminhos eram fechados. A ditadura no Brasil abriu os caminhos. Então, eu acho que a minha geração deve esse momento em que eu, uma pessoa que foi presa, teve presa no Brasil, deve esse momento à democracia. E mais do que isso, deve esse momento ao fato do Brasil ter sido capaz de iniciar um processo de transformação dentro da maior legalidade. Coisa que na época, o que nós fazemos hoje era considerado impensável naquela época. Reajustes salariais, por exemplo, acima do salário mínimo, levava a greves e a prisões. Manifestações estudantis, que hoje a gente olha com absoluta tranquilidade, levava a prisões. Então, o mundo foi mudando e eu com o mundo. Eu agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu de participar do governo do presidente Lula. Eu acho que ali começa o grande sonho da minha geração, que era que o Brasil crescesse e, ao mesmo tempo,
distribuísse renda, que o Brasil crescesse e, ao mesmo tempo, milhões de pessoas fossem tiradas da pobreza. E aí, o que eu tenho como missão daqui para frente é justamente continuar esse processo dentro da legalidade, do fortalecimento da democracia, da liberdade de imprensa, continuar esse processo de transformação do Brasil e de estabilidade, porque também nós conquistamos isso. Porque teve logo no início da democracia um período que a gente tinha herdado também do final da ditadura, que era inflação alta, né? Dívida externa explodindo, e hoje nós somos um país que tem todas as chances de se transformar. Desde 94, tem uma geração aí de brasileiros que não sabe o que é aquela inflação que nós vivemos. Exatamente, desde o advento do Plano Real. Vamos seguir vendo as reportagens que nós temos para mostrar aqui. Agora a gente vai ver o próximo capítulo. O próximo capítulo é com a repórter... É uma novela? É quase isso. Bom, poderia ser uma novela de grande sucesso. No seu caso, eleita presidente da República. Vamos lá. É a reportagem da Cláudia Bontempo. O motorista Joel se lembra bem do jeito firme da antiga chefe. A presidente da Fundação de Estatística do Rio Grande do Sul não gostava de perder tempo. Só uma vez aconteceu um caso em Santa Cruz, que ela foi numa palestra lá, ela gostava sempre dos horários, né? E eu achei que parece que fosse demorar, e eu precisava cortar o cabelo até. E ela chegou no carro, não estava. Ela ficou brava. Ficou brava. O estilo de comando da administradora Dilma Rousseff foi forjado nos primeiros cargos que ocupou no Rio Grande do Sul. Ela militou no PDT até 2000 e em 2001 entrou no PT. Foi secretária de Fazenda de Porto Alegre e secretária estadual de Minas e Energia. Em 2003, levou o seu estilo para Brasília, quando o então presidente eleito Lula lhe entregou o cargo de ministra. Dilma Rousseff comandou o Ministério de Minas e Energia por 2 anos e meio. Daqui, foi chamada para um novo e urgente desafio. Em junho de 2005, o governo Lula atravessava uma crise política com a queda do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Dilma foi escolhida pelo presidente Lula para ocupar o lugar de Dirceu aqui no Palácio do Planalto. Saía o interlocutor político, entrava a gerente Dilma, com a missão de coordenar as ações do governo. A gente reconhece que o problema existe e toma as medidas capazes de solucioná-lo. Na Casa Civil, Dilma comandou o principal programa do governo, o PAC, de aceleração do crescimento. A Dilma é uma espécie de mãe do PAC. É ela que cuida, é ela que acompanha. Foi responsável ainda pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, toda a preparação para a exploração do petróleo do pré-sal. E era encarregada de coordenar o trabalho dos colegas. Nessa tarefa, ganhou fama de durona. Em março, quando deixou a Casa Civil para ser candidata, Dilma ouviu o próprio presidente Lula, bem-humorado, dizer que muitos saíam do gabinete dela para se queixar com ele. A Dilma, de fato, às vezes é até durona mesmo, para fazer cobrança, para ter respostas. Então, a equipe acaba se alinhando e procurando fazer as coisas que tem que fazer para depois não ser cobrado. Bom, essa pergunta agora, a gente vai querer que a Fátima Bernardes faça lá do estúdio do Jornal Nacional. Fátima. Boa noite, presidente. Parabéns pela vitória. Eu queria voltar a esse momento que a gente viu no fim da reportagem da mãe do PAC, o momento que a sua candidatura